Alô, alô, galera! E aí, meninas, como estão vocês? Minhas divas lindas, maravilhosas. Vão me contando aí como é que estão as coisas. Vão entrando. Oi, Pri! Muito bem, minha gente. Bom, gente, hoje, na nossa live, né? Em homenagem à Semana Mundial da Amamentação, que o tema desse ano é empoderar pais e mães, né? Dar informação de qualidade, falar sobre como fazer, como a gente melhorar os níveis de amamentação mundial para que a gente melhore a saúde do bebê. E aí eu trouxe uma nutricionista que é a top da Bahia. Minha linda Nutri Mércia Casais, tá certo? Nutricionista funcional, especializada em tentantes, gestantes e nutrizes. Conheci Mercinha nessas andanças de humanização, né? A gente vai conhecendo. Eu digo sempre que pessoas do bem atraem pessoas do bem. Pedrinho tá aqui, como sempre, mamando horrores, né? Tô fazendo minha parte de mostrar para vocês que é possível. E queria mandar um beijo para vocês que já entraram. Alicinha, Carol, né? Tati, minha linda, que tá aqui. Mari Braga. Obrigada, gente. Honradíssima de ter vocês aqui. Então, minha gente, é isso. A ideia da nossa live, enfatizando mais uma vez, essa live ela tem um cunho informativo e educativo. Ela não substitui uma consulta médica ou nutricional para esclarecimento, né, das necessidades e dúvidas. Essa live não é uma consulta, ok? A gente vai tirar dúvidas gerais, dar dicas e fazer uma coisa massa que a gente faz aqui toda noite, né? Vamos chamar a Mercinha, tá? O áudio tá bom, gente? Tá legal para vocês aí? Mercinha top da galáxia, que eu já vi aqui que a galera colocou. Estou grávida de trigêmeos, amiga, você precisa de uma nutrição ótima. Moro em Salvador, não vou perder sua live, obrigada. Galera, eu queria pedir a vocês, eu amo vocês todas. Por favor, não mandem esses corações que sobem, porque ele trava a transmissão, tá certo? Vou chamar aqui nossa linda Mercinha Casais, que já tá aqui. Camilinha Monteiro, tá aqui todo dia, amiga. Josi, prima! Oi! Boa noite! Boa noite, que prazer esse momento Amiga, de poder conversar com você amamentando Pedrinho, fazendo na como prática. na prática, que a gente pode tudo, pode Pois amamentar fazendo é, live, pode amamentar no consultório, no trabalho, a gente se vira. isso. Como é que tá o áudio aí? O áudio tá bom, Tá bom? Sou aprendiz tá bom. ainda, viu? Não, tá ótimo, ó. Botando isso aqui pertinho da boca, tá tudo certo. Messinha, Ok. Diga, aí meu melhorou amor. agora. Messinha, Pronto. honradíssima em ter você aqui. Obrigada pelo seu tempo para a gente conversar, né, com nossas divas, com nossas tentantes, gestantes e nutrizes, né, sobre alimentação, que às vezes é uma coisa carregada de mitos, né? Eu gosto muito de falar, existem muitos mitos, as pessoas ainda com isso, né? De na gravidez eu posso comer o que eu quiser, na gravidez eu tenho que comer por 2 ou por 3, quando na realidade a gente sabe que muitas das doenças, na realidade, eu acredito do fundo do meu coração, de tudo que eu já estudei na minha vida, a gente morre pela boca igual a peixe. Comeu errado, É comeu verdade. mal, o resto vai tudo embora. Boa parte das nossas doenças, as principais doenças que existem na atualidade, hipertensão, diabetes, obesidade, apesar de terem um fator genético, são desencadeadas e podem ser melhoradas com a boa alimentação. E tendo em vista, né, a semana da amamentação, e tendo vivido na pele a questão da dieta, né, que eu não gosto nem de chamar de dieta, da orientação nutricional, você vê que você tem mais ou menos leite, né? Então, como lidar com essas dificuldades? E Isso. aí, E eu queria que a aí, gente desse aquela pincelada no que é o geral, né? A maioria das nutrizes que não tem doenças, que não tem problemas, como é que elas, né, podem promover uma boa alimentação? pronto.
Então, que bom que você está falando, né? Como na prática, o que você viveu, o que você aprendeu, o que a gente conversou ao longo da gestação, que é quando a gente já começa a nos prepararmos para a amamentação. E a gente precisa entender que depois que o bebê sai da barriga, é quando a gente precisa pensar em continuar uma alimentação saudável, que às vezes a mãe acha que porque o bebê nasceu, acabou. Vou fazer uma dieta para voltar ao meu peso normal, sem se incomodar, porque lê na internet que na amamentação você pode comer tudo, né? Realmente você pode comer tudo fazendo seleção desses alimentos, certo? Então, a gestante precisa se preparar para amamentar a partir da 37ª semana. Por quê? Porque é quando ela começa a pensar em se organizar sua casa para receber esse bebê. Isso tem que ser pensado antes, por quê? Porque depois que o bebê nasce, todas as atenções são voltadas para ele, certo? Então, essa mulher precisa de uma rede de apoio, precisa de um pai que seja parceiro, que vá ao supermercado, que faça a compra dos mantimentos que ela vai precisar a elaborar esse cardápio, né? Que seja um cardápio já orientado a quem é que vai preparar, o que é que pode ser colocado no preparo desses alimentos. Então, a alimentação da Nutriz deve ser, antes de tudo, uma alimentação saudável, comida de verdade. A gente precisa esquecer dos alimentos industrializados. Industrializados, embalados. Frutas, verduras, né? Carne, peixe, frango. A proteína é importante. Depois a gente vai falar um pouquinho daquelas nutrizes que não comem proteína, né? Que são veganas, como é que a gente vai falar. Mas, inicialmente, em se tratando de uma alimentação geral, de uma nutriz que come tudo, ela precisa, antes de tudo, saber que o cardápio tem que ser fracionado. Ela precisa comer várias vezes ao dia, porque é muita fome, né? E o que é que a gente ouve falar? Fome horrível. A gente ouve falar assim, porque dizem que a amamentação, a gente perde peso e eu estou engordando. Realmente é a fase que a gente mais gasta energia. Se na gestação a gente gasta 300 calorias dia, na amamentação a gente gasta 500 calorias dia. Então, as dietas restritivas menor que 1.500 calorias têm um impacto direto na produção de leite, né? Então, a gente precisa comer bem, fracionado, para que não tenha aquela fome exagerada, para que não consiga seguir o cardápio, certo? Então, a gente acorda de manhã, é importante que beba logo água, porque a água é o primeiro impacto para a produção de leite. A gente precisa de, no mínimo, 4 litros de água por dia, certo? A gente pode estar usando também água de coco, sucos naturais, chás, né? Aqueles chás que são terapêuticos, não chá em excesso, que a gente sabe que o chá em excesso também é hepatotóxico, também é maléfico à nossa saúde. Então, aquele chazinho que vai ajudar a eliminar gases, um chá de erva doce, um chazinho de camomila para ficar mais relaxada, certo? Então, isso é importante. Então, começa. Os chazinhos galactogogos também, né, Mercinha? São aqueles chás fitoterápicos, né? Alfafa, algodoeiro, que a gente pode estar usando, né? A mistura de ervas, até camomila com erva cidreira a gente pode usar, porque ajuda também a acalmar. E quando ajuda acalma, muito. A gente libera ocitocina e a gente produz mais leite, né? E outra coisa, Mercinha, que eu gosto de falar muito, né? Interrompendo rapidinho. É importante que as pessoas no redor se preocupem com a alimentação da mulher. Muitas vezes a gente vai amamentando. Mas eu só tomei café da manhã 11 horas da manhã. Tá errado. Alguém tem que dar na sua boca. E não tem problema nenhum estar com o bebê no peito e estar comendo ou bebendo água. Isso. Tá, gente? Então, assim... Muitas vezes a mulher tem queda na produção, né, do leite porque não está comendo bem, porque não está comendo na hora. Falta de comida leva a estresse, desnutrição mesmo da gente, porque o nosso leite ele vai ficar ótimo. A gente é que vira uma carcaça. Então a gente tem que comer. Então assim, a gente ouve o que Mercinha está falando, por favor, comida fracionada, e alguém na casa tem que se preocupar com a comida da mulher. Alguém tem que chegar com a comida pronta, não é para perguntar se quer, é para empurrar.
É por isso que eu digo que tem que ter essa rede, que você já deixe determinado. Quando for para a maternidade, quem é que vai fazer meu cardápio? Então, eu já sei que acordei de manhã, tomei meu líquido, meu café da manhã já está sendo preparado enquanto eu amamento. Terminei de amamentar, alguém pega esse bebê, coloca para rotar e eu vou tomar o meu café da manhã. Então, o café é a principal refeição. Então, tem que ter frutas, tem que ter ovo, tem que ter um carboidrato, raízes, tubérculos, cuscuz, tapioca. Então, na realidade, não é o cuscuz que vai dar leite, porque o cuscuz, o milho são os mitos. Não, mas ele pode fazer parte da alimentação e deve, porque são alimentos que são boas fontes naturais, de carboidratos e naturais, entendeu? Isso. Buscando sempre aqueles que não são transgênicos, a melhor farinha, aquela que não é transgênica, certo? E usar assim, queijo, usar os queijos desengordurados, usar o leite, o café. Ah, é porque café eu não posso usar. Uma xícara de café pela manhã para você despertar, para você Isso é maravilhoso. Você ficar bem. Então, um café coado, pode tomar com leite, sem leite, se você quiser usar. Use o leite desnatado. E você fica com sua refeição. Depois dessa refeição, você vai amamentar, vai tomar seu banho, dar banho do bebê, aquela rotina. Então, tem que ter o lanche das 10 horas, das 9 horas, enfim, o lanche da manhã. Que alguém tem que levar um prato de frutas. Não tenho tempo, é aquele dia corrido que eu vou para o pediatra, que eu vou para o obstetra. Então, o que é que eu faço? Eu peço a alguém que bata essas frutas, que bote aveia e que me leve e me dê na boca, como você falou. É isso mesmo. Porque a gente esquece da gente. A gente esquece completamente. Gente, é um mundo, quem não viveu ainda, é um mundo diferente. A gente vai para o sanitário com o bebê no braço, certo? Dizendo isso, eu digo tudo. Quantas vezes eu fui pendurado no peito? Sou mãe de 2 e sei como é difícil. E como, se a pessoa já traz a comida, bota ali do lado, a gente não come. Por isso que não come. Coma agora, tem que comer. E os líquidos, tem que contar. Bote aquela garrafinha de 1 litro do seu lado, que você sabe que tem que tomar 4 garrafinhas daquela por dia, certo? O almoço, eu sempre digo que o melhor horário do almoço é depois do banho do bebê, do seu banho. Você almoça meio-dia e depois você tem aquele tempinho para amamentar e relaxar. Esse sono do início da tarde é restaurador para você levar necessário. Amamentando, necessário para descansar, para produzir leite. Porque para produzir leite, além de beber líquido, se alimentar bem, você tem que descansar. Você precisa relaxar. Ninguém é super mulher. E aquelas que tentam ser super mulher não conseguem. Diminui a produção de leite e você vê esse impacto na prática. Então, vamos almoçar. Nesse almoço, a gente pode ter saladas cruas, legumes cozidos, carne, peixe, frango, grelhado, cozido, assado. O que eu peço a vocês é que evitem os temperos prontos, industrializados, que tenham glutamato monossódico. Use os temperos naturais, o coentro, salsa, cebolinha, alho. Faça todos tomilho, cominho. Gostosa. A pimenta cominho e a pimenta do reino, que é que se fala de pimenta de uma forma geral. A literatura diz que modifica o sabor do leite. Na prática clínica, a gente percebe que algumas crianças podem evoluir com cólica. Mas isso que eu estou falando de alimentos que a gente não deve usar, não é para todo mundo. Tem bebês que são mais sensíveis, outros não. Tem bebês que Pedrinho come mesmo. Tudo e não tem eu nada, como tudo. Né? Exato. Tem outros bebês que têm um impacto maior. Às vezes, se você bota aquele óleo para rechear o alimento, tem bebês que já têm cólica, outros não têm, tá? Então a gente tem que estar entendendo o nosso filho. Igual os ácidos, né? Às vezes a mãe toma suco de laranja todo dia, o bebê tem cólica. Tem mulheres que tomam, não tem nada, né, Messinha? Ou às vezes nunca tomou, no dia que toma, o menino tem cólica. Pois é. Os sucos ácidos, a gente tem um impacto direto se o bebê tiver refluxo, né? Então a gente já tira aqueles alimentos ácidos, cítricos, né? Não é nem ácido, é cítrico, né? Os lácteos também vale a pena tirar, né, para menino que tem refluxo? Sim. Leite que uma das meninas aqui perguntou. Isso. Leite de vaca e derivados. A gente vai usar os leites vegetais, leite de coco, leite de castanha, leite de quinoa, leite de aveia. Então tem uma série de leites que a gente pode fazer. Tem receitas que a gente pode estar complementando esse cardápio para fazer mingau, certo? E a gente tira o leite de vaca, tá? Observando importante, meninas,
o leite de coco não é aquele leite de coco que a gente usa para cozinhar, industrializado. Isso. É leite de coco do coco mesmo que faz em casa. Leite feito em casa, caseiro, É, com o coco tem ralado no liquidificador. isso, Você bate, coloca um copo para um coco, um copo de 200 ml de água morna, liquidifica, coa no isso, paninho fino e tira o leite. Extrai o leite dessa forma. exatamente. E o bagacinho, gente, vocês podem fazer farinha de coco, é só torrar no forno, E que é fazer uma delícia, você receitas. fazer receita, fazer bolinho, né? Então, assim, Isso. você faz tudo com esse leite do coco. Então, para crianças que têm refluxo, gente, vale a dica, melhora Isso. bastante mesmo. E E estão me pimenta perguntando, também não rola. estão Sim, pergunta perguntando aí. aqui a respeito do ácido se passa para o leite. Não é o ácido que passa para o leite. É que às vezes as crianças são mais sensíveis, principalmente aquelas que têm refluxo, o cítrico, certo? Então Isso. pode acontecer de piorar esse refluxo. Então a gente já tira leite derivados, gorduras saturadas em excesso, né? Essas frutas cítricas, alimentos que são flatulentos, como é o caso do feijão, brócolis, Sim. couve-flor. Então, esses alimentos devem ser retirados em caso de refluxo, diagnosticado pelo pediatra. Não é aquela Show de bola. gofadinha fisiológica, não. Porque o bebê gofa, porque é guloso às vezes, É. e bota para fora. Isso. Isso não é refluxo, certo? Patológico. É um refluxo fisiológico que os bebês têm, mas a gente tem que avaliar Normal. direitinho É o terceiro mês. para não sair por aí tirando tudo, certo? Então, eu sempre digo, Uhum. hoje existe aquele modismo. Não vou comer glúten, não vou comer lactose, não vou comer nada disso. Não. Vamos ver cada caso individualizado. Tem aqueles alimentos que a gente sabe que são mais flatulentos, que são mais alergênicos, como é o caso do amendoim. Não deve se usar Uhum. durante a amamentação, porque o bebê pode ter cólica. O chocolate, certo? O leite, o creme de leite, o leite integral, porque tem um excesso de gordura, a manteiga. Mas se você usar pouquinho, vai observando o seu filho como é. Não teve nada, você usa. E isso é para o Uhum. primeiro trimestre, quando o bebê tem um aparelho gastrointestinal mais imaturo, certo? A partir de 3 meses, você Hum. já pode começar a testar esses alimentos. Os mariscos, por exemplo, camarão. Camarão tem mulheres que comem, dia seguinte o bebê está passando mal. Chocolate, né? A mesma coisa. Então, eu vou tentar ver como é o meu filho, né? Qual é a sensibilidade dele e vou liberando ou não, certo? Ou não. E eu queria aproveitar esse gancho e falar um pouquinho, Messinha, que as meninas me perguntaram também. Amamentação em casos especiais. Criança com APLV, alergia à proteína do leite de vaca. Tem sido cada dia mais comum a alergia à proteína do leite de vaca. Os estudos não sabem acreditar se isso é porque a gente está conseguindo diagnosticar mais, antigamente não diagnosticava, ou se realmente a gente está tendo como se fosse assim um boom de É, crianças com alergia é. à proteína do leite de vaca. Como deve ser a alimentação dessa mulher? Porque ela não pode ter contato nenhum com leite de vaca, Nenhum. viu, gente? Nem o hidratante que passa Alergia, no corpo, nem o sabonete, nem remédio medicações, pode ter lactose. alguns suplementos de ferro tem lactose, não pode usar. Então, assim, a PLV é aquela criança, não é a criança que tem alergia à lactose, é a proteína Isso. do leite. Então, se É for outra coisa, diagnóstico, viu, é outra gente? coisa. Lactose é o carboidrato do leite. E a PLV é a proteína do leite. Então, quando a criança tem diagnóstico de APLV, essa mãe tem que tirar do seu cardápio logo, logo, qualquer tipo de alimento que tenha leite na sua composição e também alimentos que tenham traços de leite. Então, se tiver em um rótulo de um alimento, caseinato, soro de leite, eu não posso usar. Então, até a panela tem que ser lavada com a bucha separado para não ter contato com um alimento, uma panela que usou o leite na composição de uma preparação. Então, Pois assim, é. a gente não vai poder usar leite e soja, não é trocar a soja, porque a soja pode fazer também uma Ah, alergia cruzada. Então, a gente tem que tirar o leite de vaca, qualquer leite animal, né? A soja, e a gente vai usar os leites vegetais. Então, nesses menos o de casos, soja, então. menos o leite de soja. Os leites vegetais, tipo leite de quinoa, que tem uma composição maravilhosa a nível de Não aminoácidos, sabia, né? não. Leite de quinoa é excelente, melhor que o leite de aveia, Hum. mas que pode ser usado também.
O leite Menino, de leite de coco aveia, o sabor é terrível. é terrível. Ó, esses leites, o Eu já leite de fiz. coco industrializado, o leite de quinoa, eles, o que é que eu digo? Vocês podem usar nas preparações, porque para tomar realmente é intragável. Você pode usar o É. leite de coco, fica super gostosinho na vitamina, no mingau. É, no café, com No café café também fica ótimo. Mas e o com leite, Nescau também, se pudesse. não. Cacau Mas em não pó, pode. a gente até usa. Nescau não pode. Então a gente pode usar o leite de Sabia! quinoa. Tava É esperando! uma pegadinha. O leite de quinoa, o leite de arroz. A gente pode inicialmente tentar o leite de amêndoa, né? Mas alguns bebês também sentem na PLV leite, não é para todos, mas alguns Uhum. começam a sentir uma sensibilidade maior com o leite de amêndoa. Então, o seguro é fazer o quê? Tira tudo de leite animal, tira a soja e a gente coloca leite de quinoa, leite de aveia, leite de coco, certo? Show, show. Cuidado com os alimentos industrializados. Nestes casos, eu prefiro não colocar nada industrializado. Vocês vão fazer É, a comidinha em casa. Tem que ser aquela comidinha mesmo. Verdurinhas, frutinhas, sucos, as raízes, os tubérculos, o cuscuz, a tapioca. E às vezes, e comer frango, né? Pode fazer frango de manhã em recheio, já que não posso comer queijo. isso. Posso comer o ovo, Criatividade, né, né? Mercinha? Posso comer o ovo, Criatividade. omelete. Eu só vou tirar o ovo se tiver alergia ao ovo. Não é sair por aí tirando tudo, minha gente. Pelo amor de Deus. A alergia é a leite, não é a ovo e nada mais. Só a soja que a gente tira, porque é uma proteína pesada e pode fazer uma alergia cruzada, certo? Exato. Então, é isso que a gente tem que fazer com a PLV. E nas dietas que a mulher tem intolerância a glúten mesmo comprovada, ou que ela não deseja comer glúten, o que é que a gente pode estar usando de farinha para Bom, fazer bolinhos funcionais ou, enfim, outras coisas? Eu mesmo aqui estou usando várias dessas. Eu estou perguntando para confirmar se eu vou estar no caminho certo, viu? primeiro a gente vai falar o que é glúten, certo? Então, glúten Muito bem. é uma parte da proteína de alguns cereais, certo? Então, a gente tem glúten ontem. Trigo é o pior. Trigo, aveia, cevada, centeio e malte. A aveia não é que a composição da planta tem o glúten, mas no preparo, né, ele se contamina. Então, existem no mercado Hum, já aveia sem glúten. É mais caro, mas tem. Então, quais são as farinhas que eu posso usar para aqueles pacientes que têm intolerância ou alergia ao glúten? Primeiro, eu posso usar a farinha de quinoa, a farinha de amaranto, a farinha de tapioca, a farinha de milho, todas essas farinhas, e aí, dos cereais. Mas eu tenho farinha de também arroz. farinha de arroz, o leite de Eu arroz adoro também. farinha de arroz. Pode usar. Adoro Farinha de farinha de arroz é arroz. ótimo. E se você quiser outras farinhas, já aqueles pacientes que querem comer menos carboidrato, farinha de Sim, castanha, farinha de amêndoa, você pode usar também, isso. certo? Para fazer um alimento com menos carboidrato. Mas todas essas É. farinhas, isento esses cereais que compõem glúten, a gente vai retirar do cardápio. E podemos usar essa aveia sem glúten. Já tem Ah, no mercado, interessante. certo? Então, E amaranto, quinoa, tudo tem no mercado. tem, é fácil de E fazer tem também. um trigo que não tem glúten, que é aquele trigo antigo, Qual é? chama-se trigo Sarraceno? sarraceno. É Isso. caríssimo, sabe? E mais o Cara. trigo sarraceno é um trigo que não tem glúten. A gente pode usar também em preparações com ele. Para quem quer É, estar fazendo uma receitinha que quando eu era guria, meu pai gostava dessas coisas diferentes. Então lá em casa é do tempo que tinha arroz integral com casquinha, que não era tão refinado como hoje em dia, né? Então, isso. às vezes tinha trigo sarraceno para fazer quibe, uns quibe diferentes, uns negócios assim, ficar gostoso. Bem Exatamente. temperadinho, é uma delícia. Agora tem que temperar bem. Oh, minha sobrinha aí, Renata, ó, tá ligada. Tá Ah, muito bem, gestante. tem uma É. galera bacana aqui, ó. Gente do bem. Deixa eu perguntar outra coisa que as Sim. meninas estão perguntando aqui. Na amamentação, pode peixe cru? Porque na gravidez a gente não recomenda, não é que é proibido, né, gente? A gente não recomenda comida crua fora de casa na gravidez, não só pela toxoplasmose, mas principalmente por outros vermes mesmo. Ameba, giardia, entre outras parasitoses Bactérias, né? intestinais.
bactérias, salmonela, clostridium, que são bactérias graves, que se pegar a grávida pode levar à perda do bebê. Sim, sim. Então, e no pós-parto, na amamentação? Pode rolar aquela barca de japonês? Na realidade, assim, na gravidez a gente tira principalmente aqueles pacientes que têm toxoplasmose negativo, né? Então, depois que você ganha seu bebê, você pode pedir a seu maridão a barca, contanto que não Você bote falou? camarão, porque nesse início a gente retira esses mariscos, mas pode peixe sim cru, você pode pedir as algas, você pode o peixe branco, salmão, atum. Então, tranquilamente, contanto que seja segurança naquele local que você sempre come, que é seguro, que tem uma qualidade na preparação, né? Não vai ter uma toxinfecção. Porque o risco nesse momento é se você come uma dessas, por exemplo, comida de buffet, aquilo. Comida japonesa em buffet, aquilo eu não recomendo. Por quê? É esparro, Porque gente, já tá porque ali fica muitas exposto. horas ali, ó. Pois é, então é perigoso. Mas aquele sushi man que foi preparado na hora, com todo o amor, que seu maridão foi lá buscar para você. Aí quando ele chega em casa com aquela barca, a ocitocina desce e o leite vai junto, né? Feliz Ai, da vida. e a mãe agradece, ó. A mãe agradece, pois é. Então, papais, aí, ó, a forma de vocês estarem, né, fazendo um mimo, Fazendo um mimo, mulheres, levando aquilo que elas gostam, né? Nada de estar levando a acarajé, porque elas não vão poder comer azeite de dendê. Então, vocês também, como um bom parceirão, vai estar lá juntinho com ela, comendo nem abará, nem acarajé. Já vi que alguém está perguntando aí. Pois é, então, nem abará, nem acarajé. Se tiverem créditos no dia do lixo, daquela refeição que eu libero, porque na amamentação eu não vou poder liberar, certo? Exatamente, porque tem um impacto para esse bebê. Porque o lance do acarajé, gente, do abará, é que o azeite de dendê ele é muito pesado mesmo. E é uma coisa bem da baianidade. Saturada, né? Gordura saturada, pode dar cólica. Fora que ele cai mal, às vezes a gente fica com azia, não se sente bem. Fora que ele tem camarão, que nesses 3 primeiros meses não dá. A massa do abará tem camarão e do acarajé também. Tem um camarãozinho seco misturado. Não é legal. Então evitem. E outra coisa, gente, que eu gosto de falar muito também. A gente molda o paladar do bebê com o nosso paladar. Isso. Então, no leite passa o sabor das comidas, né? Então, não, é impossível você comer McDonald's e achar que seu filho vai comer brócolis, cara pálida. Porque ele está acostumado com o paladar desde a barriga, né? É óbvio, comer uma vez, como o Mercinha disse, no dia do lixo, uma coisa especial, etc. Mas comer seu dia do lixo, dia sim, dia não, complicado. E a gente também não consegue, assim, educar. Muitas vezes a gente quer, eu não quero dar açúcar para meu filho até os 2 anos, eu quero que ele tenha uma dieta saudável, vou fazer introdução alimentar com BLW, um monte de coisa aí. Aí você se entope de porcaria. Você está passando seu paladar, seu bebê não tem como gostar disso. E isso já é estudo científico, não estou falando babobrinha nem besteira. Sabor do líquido amniótico, né? Se é aquela mãe que come muito açúcar na gravidez, o líquido amniótico tem um paladar mais docinho, e esse bebê vai ter uma tendência futuramente, principalmente aqueles que não foram a gostar de açúcar. Né? A gostar de açúcar, exatamente. Então tudo começa na pré-gestação. Exatamente. E uma pergunta aqui, ó, por que não pode camarão? E sem camarão nos 3 primeiros meses? Isso. Camarão, ele é extremamente alergênico, né? Então, esses mariscos que são mais alergênicos, a gente já retira nesses primeiros 3 meses, porque é o período que o bebê está com seu aparelho gastrointestinal mais imaturo. Então, a gente vai tentando, testando, observando. E aí, se tiver tudo bem, libera com 3 meses, certo? Isso. Se ele for aquele bebê que não tem nenhum problema. Você vai isso tudo são como eu digo assim, estatísticas de consultório, porque a literatura é muito falha em relação a tudo isso. Infelizmente, certo? Mas a gente vê na prática mesmo que quando você come, até 72 horas esse bebê pode ter um impacto. Certo? Ficar mais choroso, eles modificam, né? Então muda muito a rotina dele. E para que você não passe por isso, é melhor que você evite. Assim, gente, não é proibido, entendeu? Tipo assim, ai meu Deus, não sabia que a comida tinha camarão, vou vomitar. Não é assim também. Mas vai observar e evitar mesmo. Todas as comidas altamente alérgenas a gente tem que evitar nesses 3 primeiros meses.
né? Porque o bebê está em formação e passa pelo leite essas proteínas que são pesadas, as proteínas dos mariscos e das coisas alérgenas, como o amendoim, por exemplo, elas são pesadas, elas passam no leite mesmo. Então, se a gente puder evitar, melhor. E Mercinha, vamos entrar aqui, que várias veganas, vegetarianas entraram em contato comigo, muito legal, porque elas têm uma dificuldade grande de encontrar, né, leite vegano para os bebês delas. Muitas delas estavam me perguntando assim, poxa, Adri, eu estou precisando complementar meu bebê, existe leite vegano para complementar? Né? Se existir, como é que eu passo, etc. Eu sei que não é a sua especialidade, pediatria, mas uma dica apenas, e principalmente, o que é que essas mulheres vão comer de proteína nessa amamentação? Hoje já é muito fácil, né? A gente sabe que tem alguns locais, alguns sites que tem com segurança os alimentos veganos seguros. E essas mães também podem estar fazendo os seus leites, né? O leite de quinoa, como eu já falei, o leite de arroz para esse bebê, né? E tem leites prontos para os bebês. Tem uns sites e tem aqui algumas lojinhas em Salvador, tem até o Veganza mesmo, que é super seguro, que vende alguns alimentos, né? Porque a gente não está falando o nome de locais. Mas quem quiser depois, entra no meu Instagram e no direct. Eu vou dar esses locais. Tem sites específicos, seguros, que vocês podem estar comprando esses leites, certo? Para o bebê de vocês. E fazendo, eu tenho pacientes que fazem o leite, certo? E assim, pensar que o melhor leite é o leite materno. E você, depois de 6 meses, vocês vegetarianas, vocês podem estar reforçando a alimentação de vocês com proteínas que são veganas, proteína da ervilha, proteína da batata, que são super seguras, entendeu? Vocês podem estar usando no cardápio já durante a amamentação. E depois que vocês introduzirem os alimentos, vocês podem fazer o quê? Vocês podem estar colocando a alimentação mista e mantendo o aleitamento materno. O que é que o Ministério da Saúde recomenda? Né? 6 meses de amamentação exclusiva e mantenha até 2 anos ou mais, ou no momento que você ou seu filho achar que é hora de parar. Não tem hora, a amamentação é para a vida inteira, certo? A amamentação não é só nutriente, é vínculo, certo? Então dê leite, não se incomode que seu filho tá grande, que o pessoal tá reclamando. É um menino grande, problema seu e dele, né? Então eu acho assim, eu trabalho hoje com gestantes e nutrizes, porque eu tive sucesso na amamentação no meu primeiro filho, quase morri, né? Resgatei na minha segunda e hoje eu tô aqui falando para vocês que a amamentação é só essa fase, gente. E vivam ela. É rapidinho, então, gente. Rapidinho. Então, essas mulheres que são veganas, você tem whey que vocês podem usar, que são veganos. É isso que eu queria que você falasse. A nossa necessidade de proteína diária é aumentada. As veganas e vegetarianas, pelo tipo de dieta e de estilo de vida que levam, comem menos proteínas naturalmente. Isso. Mas a gente precisa desse aporte. Como é que elas podem, Mercy, aumentar esse aporte dentro da dieta delas, sem fugir? Você pode aumentar usando o whey protein vegano, vegetal. Acha também nessas lojinhas, né? Inclusive, esses vegetais você encontra até em lojas de suplementos, né? Os whey protein, que são da ervilha, que são da batata, e são super seguros. Inclusive, tem de banana, tem com canela, se não quiser com chocolate, tem alguns com cacau, que delícia. Chocolate. E são maravilhosos mesmo. Então, vocês podem estar usando um scoopzinho no café da manhã, batido com fruta, né? Pode fazer no lanche da tarde. Então, se você tomar um scoop, já são 15 gramas, 22 gramas de proteína. Tem 15 gramas de pó para 22 a 25 gramas de proteína em um scoop de whey. Então, você consegue equilibrar muito. Eu tenho várias pacientes que são veganas e vegetarianas e nem por isso deixaram de amamentar. Meu povo comando para você. Pois é, tem umas que você me manda que pra gente conseguir fazer é difícil, mas a gente consegue. E os meninos nascem aí ó, com 3.800 e vai amamentando, certo? Tudo saudável. E seguem depois essa dieta, né, com esses leites vegetais.
e seguindo só verduras e assim. E a gente sabe a questão do feijão, a composição de feijão com arroz, que tem uma composição boa de aminoácidos. A gente pode estar fazendo o feijão verde, a lentilha, o grão de bico, andu, mangalô, que as pessoas perderam, nem Ai, sabem adoro. o que é mangalô, Oxe, eu o que tô é com mangalô, andu. tô com mangalô no freezer, Fazer pronto frigideira para de comer. mangalô para comer. Pois é. Então, vocês Delícia! podem estar usando Nas isso no feirinhas orgânicas almoço. acha fácil, viu, gente, Fácil, isso? fácil. E a gente tem, hoje já, é por isso que eu digo, hoje é fácil a gente se alimentar dessa forma. É, Antigamente era é. muito difícil, né? Então você pode, no almoço, comer um feijãozinho desse, à noite faz uma sopa super saborosa. Pode usar cogumelo, entendeu? Então pode usar os cogumelos também nas refeições. A Nutris não tem problema nenhuma. Bom, me perguntaram aqui, deixa eu responder em relação ao chá, se eu poderia Vamos. indicar algum chá para a Nutris. Os chás estimulantes, como eu já disse, o chá só deve ser usado de forma terapêutica, né? Então, chá verde, chá de hibisco, chá de cavalinha, chá de boldo, esses chás você não deve estar usando, você só deve usar chá de erva doce, erva cidreira, camomila e os chás que são galactogogos, entre aspas, né? Aqueles chás que são mais calmantes, porque a gente sabe que não tem um alimento que tem essa força de aumentar a produção de leite, a não ser que sejam fitoterápicos. Por quê? Porque a produção de leite se dá com o aumento de líquido, uma dieta equilibrada nutricionalmente, com todos os macro e micronutrientes, e relaxar, descansar, certo? Isso é que produz leite, certo? Produz muito leite, gente. Tanto é que, assim, horários em que a gente tem uma produção de leite menor são os horários das transições, né? Então, tipo assim, quando tá anoitecendo, quando tá amanhecendo, por quê? Se você não passou aquele período com algum momentozinho de descanso, né? Então, às vezes, o estresse na vigilância do bebê é tão grande que a mulher não consegue relaxar e aí não consegue produzir o leite. Então eu sei que vocês, muitas vão dizer assim, ah, mas é impossível fazer isso. Tem que tornar possível de alguma forma, né? Alguém que possa ficar com esse bebê fora da sua vista. Não adianta você achar que você vai descansar com o bebê junto de você. Às vezes, aquela 1 ou 2 horas de relaxamento, às vezes você está meditando, está ouvindo uma música, né? Está distraindo a cabeça. Isso Não vai precisa ajudar dormir, você. basta relaxar. Não precisa É dormir, melhor. basta relaxar, né? Você consegue produzir mais leite. Muitas das dúvidas das mulheres é como é que eu faço para produzir mais leite. Realmente, gente, é chover no molhado, é relaxar, descansar, tentar organizar com a rede de vocês alguém que possa passar 2, 3 horinhas de tarde, 2, 3 horinhas ali no início da noite, entre 8 e 9 horas, para que você dê aquela cochilada para continuar a jornada seguinte de amamentação. E uma coisa importante, Adri, é vocês se atentarem aos suplementos que vocês usam na gravidez. Às vezes depois que o bebê nasce, vocês se esquecem de tomar esses suplementos. Sim, eu né? que estava para lhe perguntar isso, a importância do ômega, da vitamina D, do ferro. Isso. Então, assim, Vamos falar sobre isso. Se você toma ômega 3 durante a gravidez, no pós-parto é mais importante ainda. Porque, Pois é, gente. né, aquele momento da depressão, da tristeza, que toda mulher tem, que é hormonal, o ômega 3 ajuda muito, certo? E outra coisa, tá passando para o leite materno também, o desenvolvimento cognitivo do bebê. A gente tem trabalhos de 2010 que mostram essas mulheres que usaram ômega 3 na gravidez e amamentação, mulheres que não usaram, e o impacto nessas crianças que foram acompanhadas até 11 anos de idade com o desenvolvimento na escola muito melhor do que aquelas que não usaram. Então, às vezes, as mulheres esquecem e começam com aquela depressão, e principalmente que já tem uma tendência à depressão. É importante usar ômega 3. Vitamina D, observar. Logo depois, às vezes, a gente não tem tempo de tomar sol e a gente esquece. Então, vamos ver as nossas taxas de vitamina D para a gente estar repondo. Suplementos polivitamínicos, ou só o ferro, se estava tomando, se está com anemia, se a ferritina está baixa, né? A gente sabe que pode cair essa ferritina, né? A gente sabe a questão do cabelo, das unhas, começa a cair depois e as mulheres com 3 meses. Pois é. Com 3 meses cai. Falta de vitaminas, muitas vezes. Exatamente, zinco, né? Às vezes só está olhando a questão do ferro, mas tem outros minerais e outras vitaminas que têm que ser complementados também. Então, assim, pensar que vocês têm que repetir esses exames
30 dias depois do parto, né? Até para o obstetra dar alta, né, Adri? Então, se repete esses exames para ver como é que estão Até essas tireoide taxas. também, gente. Tireoide, o TSH, exatamente, pode oscilar. Então, assim, nesse momento, vocês estão com um bebê que requer cuidados, mas vocês também requerem cuidados, porque lembrem-se que você é a pessoa mais importante nesse momento para produzir o melhor alimento para ele. Então, você precisa ser cuidada, porque sua função agora não é lavar prato, não é arrumar casa, não é nada disso. Sua função É alimentar produzir outra leite para o pessoa. seu filho. E o pai, a avó, a tia tem que estar ao lado, apoiando, ajudando, levando, carinhando, certo? Porque eu preciso disso. Porque se a gente faz isso e a gente já se sente tão insegura, imagine quando a gente não tem isso, né? Então, famílias, pais, né? Vamos, agora tá vindo o Dia dos Pais, então vocês sintam-se empoderados em acolher sua mulher. Ela tem peito, mas você tem a força, tem o apoio, tem o carinho, tem o amor. E olhe, um carinho já faz jorrar leite materno. Porque a ocitocina, o hormônio do amor, jorra. Eu tô falando aqui, assim, tô toda arrepiada, viu, gente? Exatamente. Porque não tem coisa melhor no mundo do que amamentar, do que ter um pai que ame, sabe? Que esteja ali, ó, bajulando sua cria. E outra coisa, o bolso também. Porque se a mulher está produzindo leite, você está economizando dinheirinho lá. Tem fórmulas que custam quase R$200. Então, vamos estimular nossas mulheres. A latinha mais baratinha de fórmula custa R$60. E dura muito pouco, viu? Pois é. Então, vamos lá. Homens, é o filho. Não é só fazer. Não foi feito com o dedo, tá? Isso. Então, vocês fizeram. Então, vamos criar, vamos educar e vamos apoiar esta mulher. Certo? Ela tá mais sensível, ela tá mais ansiosa. São os hormônios. Vai passar. Tem horas que a gente tem vontade de matar vocês. Mas depois passa. Ninguém se separa. Mas depois passa. A gente não fica a vida toda querendo enforcar, não, gente. É rapidinho, assim, é rapidinho. Só reforçando um pouquinho, Mercinha, orientações do Ministério da Saúde. Então, a OMS recomenda que mulheres que não têm aporte de peixe ou ômega na alimentação, elas precisam de uma, duas cápsulas, duas ou três cápsulas, depende da formulação de ômega por dia. E principalmente que tem DHA. DHA, que é o que a gente precisa mais, é o que é mais metabolizável, não é isso? Para o sistema nervoso central. A parte E é mais a parte anti-inflamatória, certo? Mas o que a gente precisa mais é DHA. E um ômega de qualidade, isento de metal pesado, que seja puro, não é qualquer ômega, que chega na farmácia, ômega 3, vai ver que é óleo de soja puro, certo? Então vamos buscar a qualidade desse produto. Às vezes é mais caro. Tudo que é bom é mais caro, infelizmente, né? Se a matéria-prima é importada, vai pegar em águas profundas. E os veganos que não usam, tem cápsula de ômega de algas que a gente pode comprar. Tem um VEG DHA, que é excelente. Vocês podem comprar do laboratório Naturalis. Tem aqui à disposição nas casas de suplementos nutricionais, certo? E, Mercinha, para quem não pode, da vida real, quais são os alimentos mais ricos em ômega que essas pessoas podem comer? A Organização Mundial da Saúde recomenda, no mínimo, 3 porções de peixe de água fria, sendo atum, salmão, o que é mais? Também. Atum, salmão, linguado, sardinha. Sardinha. Enlatado serve, né? Pode ser o enlatado. A gente pega o natural, coloca na peneira, joga água para tirar o excesso daquela conserva, mas tem ômega 3 sim. Quem não tem acesso, vamos comer a nossa sardinha, certo? Exatamente, gente. Sardinha. Ai, uma delícia. Atum. Cebolinha e coentrinho. Hoje o salmão tá até barato, a gente encontra no mercado mais fácil. Sim, e tem as sementes também. Tem chia, era isso que eu ia te perguntar. Quais são as sementes? Chia, linhaça, gergelim. Só que não é para polvilhar não, viu, gente? O que o pessoal pega chia, linhaça, girassol e polvilha. São 1 a 2 colheres de sopa, não é isso, Mércia? Isso, você pode triturar e fazer farinha colocando em preparações das vitaminas, nas receitas, nos bolos, certo? Então recapitule aí quais são? Chia, linhaça, gergelim, girassol. Certo? Show. Tem ômega 3. Show. Aí serve para os veganos também que não usam os peixes, né?
Pode. E Isso. as algas, né? A gente tem muito Pois na é, eu não culinária sabia que as algas japonesa. eram, não. Porque assim, ó, o que tem o ômega, principalmente o DHA, é aquelas folhas, aquela vegetação do mar, os fitoplânctons. Então, por isso que esses Hum. peixes de águas profundas que se alimentam com Ah, essa vegetação, certo? não Então, sabia essa lógica. é, Meu Deus, aí aprendendo todo dia. Que a coisa gente linda. faz isso. Então, assim, hoje no mercado a gente tem aqueles peixes importados que tem uma quantidade maior, porque o salmão de cativeiro quase não tem ômega 3, né? Pelo tipo de alimento desse É, peixe, né? Então a porque é gente tudo vai ração, né? isso, ração, exatamente. Então a gente vai principalmente responder a minha. Ah, tá. É porque eu tô vendo aqui, tô vendo as perguntas que estão passando aí. É, eu também, É, é. aí às vezes a gente fica assim perdida. Mas é isso aí. Então a gente vai usar esses peixes, né? E quem não come peixe, usar as sementes. Quem não Eu pode comer, não gostei. gosta de semente, a gente vai usar ômega 3. Faz um esforço, né? Isso. Faz um É, sacrifíciozinho em prol da inteligência do nosso filho. Não tem problema depois que o menino na isso. escola não aprendeu as coisas. Então a gente hoje só tem menino inteligente. Lá no consultório só chegam os meninos inteligentes. Uma criança Só os com um meninos ano com pegando rabo de foguete. menina. Então é um espetáculo. Outra coisa que eu queria enfatizar também, meninas, saiu recentemente Sociedade Brasileira de Pediatria pedindo que todos os bebês usassem vitamina D suplementada, porque o banho Isso. de sol não traz a vitamina D suficiente que a gente necessita. Então, os bebezinhos, os pediatras estão começando a prescrever e as mães, as nutrizes também. Então, quem está amamentando mesmo que esteja com o nível normal de vitamina D, deve usar de 1.000 a 2.000 unidades de vitamina D diárias, Por dia, né? porque a quantidade de sol que a gente toma não é adequada para a produção de vitamina D. E o Então, o horário, sol, né? gente, é Às o vezes para horário o que deveria bebê de para manhã ser cedo, mas o melhor para a absorção da vitamina D é entre é 11 e meio-dia. 13. Pois é. Pois é, Então que a é gente horário não vai dar sol no inadequado bebê. para o Aí tem câncer. o câncer de pele, né? Aí a gente faz. A Exato. suplementação é mais segura, realmente. Faz a suplementação mais segura. Isso. E eu gosto de falar sobre isso porque muitas vezes, como você me falou, a galera interrompe tudo. Para as veganas e vegetarianas, a gente também suplementa vitamina B, tá certo, gente? Isso. B de B. bola, Complexo B. complexo B, B12. porque Não isso, come as B12, a gente carnes. já e não come carne, a gente precisa Isso. suplementar. Então, meninas Isso. veganas e vegetarianas, lembrem-se de manter a vitamina B depois, enquanto vocês amamentarem. Na realidade, o Isso. adequado é que vocês mantenham a longo prazo essa vitamina e vá fazendo dosagens com o seu médico clínico para Isso. ver como é que estão essas dosagens. Né? Vitamina D, eu acho também, elas têm uma necessidade mais especial por causa do aporte de vitamina D delas também, que não é tão legal. Né? Na gestação, a gente preconiza que ela esteja entre a gestante entre 40 a 60. Aí depende muito do laboratório, porque às vezes tem uns valores de referência, né? Então, nessa fase, a gente já colocando um pouco maior, a gente já tolera melhor a questão da amamentação. A gente já vai para a amamentação suplementada. Então, essa É. suplementação começa na gravidez e continua. Alguém perguntou se poderia abrir a cápsula do ômega para botar na boquinha do bebê. Não Se pode, está gente. O ômega é amamentando, não para a precisa, mulher, para a mãe. Quando o é para a bebê mãe. introduz a alimentação mista, já tem, inclusive, leites específicos com ômega 3 na composição. E aí sim, você pode colocar alguns ômegas na comidinha. E tem jujuba de ômega com DHA para criança, certo? Mas bebê Se amamentando, precisar, é. se precisar. Leite materno exclusivo, certo? Sem água, sem chá, nada. Via oral para o bebê, só leite materno ou alguma medicação que o pediatra prescrever. Mais nada. Exatamente. Outra coisa, gente, a vitamina que se passa para o bebê, que é a vitamina D, geralmente é em gotinhas e geralmente sem sabor. Então, quem vai passar isso com mais precisão para vocês, essa aqui é uma orientação geral, isso aqui não é uma consulta médica. Quem vai Isso. passar isso para vocês é o pediatra, porque eles sabem quais são as marcas que não tem sabor, que não tem açúcar, às vezes, né, que não tem rastro de lactose para as crianças que têm intolerância A à dose, lactose. A dose, tudo isso é personalizado. Essa é uma orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é uma coisa nova.
nova mais ou Mais menos, ou mas é menos. nova, saiu nos últimos meses. Mas tem que individualizar cada bebezinho, né? E para a mulher, perguntar ao seu obstetra se além do ômega ou além da vitamina D tem mais alguma coisa, de acordo com cada mulher o que tem que passar. Outra, diga, Deixa eu Messinha. dizer só um pouquinho falando desse ômega 3 para gestante. A gente está falando que tem que suplementar ômega 3 e tudo mais, mas tem certos tipos de gestantes que a gente também não pode oferecer. Tem que estar Isso, acompanhando o nutricionista com o obstetra. Se essa gestante tiver em uso de medicações anticoagulantes, esse ômega 3 só não pode pode. ser usado se o obstetra autorizar. Eu não prescrevo, certo? Eu Então, também não. tem alguns casos, eu uso, mas é risco de sangramento, a gente sabe. Só em aplicar o Clexane, né, outras medicações, já A fica com a S Clexane barriguinha. principalmente. Pois é, então já fica com a barriguinha, com aquele rostinho, a gente já sabe que é pela fragilidade, né, dos vasos, que o próprio hormônio da gravidez já favorece a isso, e usando o anticoagulante piora. E o ômega 3 a gente sabe que fluidifica o sangue. Então vamos ter cuidado, Isso. esses tipos de mulheres, porque a gente está falando aqui, de repente vocês podem se sentir podendo, né, qualquer Impelidas pessoa a usar, usar, né? e Então, não é assim, assim. isso. E outras mulheres, e outra questão também, os próprios fabricantes do ômega, que são direcionados a gestantes, eles recomendam suspender o ômega com Isso, 36, 37 isso, semanas, gente. isso, Então eu estou vendo muitas mulheres chegando na maternidade usando ômega, e isso não é legal. O ômega, gente, eles agem nos fatores de coagulação da gente, fazendo com que a gente demore mais para conseguir coagular o sangue. E no parto, minha gente, a gente vai sangrar, é, né? Tanto o parto normal quanto a cesariana, a gente vai perder de 500 ml a 1 litro e meio de sangue só pelo ato de parir. Então, se você ainda está usando uma medicação, que é uma vitamina, que o ômega é considerado, né, uma vitamina, que ele faz com que os fatores de coagulação da gente fiquem mais, trabalhando com mais lentidão, para falar assim, mais fácil, né, falar mais tranquilo, a gente precisa tomar cuidado. Não é qualquer pessoa que pode tomar ômega. Mulheres usando isso, Clexane AS não é isso, recomendado. Mulheres que têm outras doenças que possam causar sangramento excessivo também não deve tomar. Não vi nada relacionado a quem tem doença de von Willebrand ou outras patologias que fazem sangrar, mas assim, pela fisiologia é recomendável que faça outras coisas. Inclusive não é para ficar se entupindo de chia, de linhaça, etc., porque isso. tem ômega do mesmo E jeito na e ele vai realidade, fazer a mesma coisa. lembrar nas orientações, as minhas pacientes que estão ouvindo sabem disso, as minhas orientações já vai anotadinho, até É, 37 semanas. Se é um bebê gemelar, trigemelar, a gente muda a isso, porque gente às vezes a gente sabe que tem que fazer um parto, né, antecipado. Então, isso é antecipado. acompanhado no consultório, individualmente, cada caso, certo? Para vocês Exato. ficarem bem, assim, dúvida, pergunta antes de usar, para depois não estar fazendo besteira. Não tá fazendo besteira, viu, gente? Quer mais de pergunta aí, meu povo? Que já tá acabando nossa live, viu, Messinha? Oh, até Ô, gostei, viu? Messinha. Poxa, adorei, tá vendo? Vamos fazer mais. Eu falei que você ia gostar. Ah, pois é. Então, Outra, assim, out- outra coisa, gente, que eu queria falar um pouco para vocês. Às vezes a gente faz um esforço na gravidez, né, para fazer um alimento difícil, mas não descuidem da alimentação, porque ela depende da nossa casa, né? Depende de fazer compras, de ir numa feira e essas coisas todas. O pessoal até perguntou aí, Mercinha, dicas de onde tem feiras orgânicas. Você assim, sabe na onde é que tem? UFBA tem, na UFBA Hum, tem no Parque da Cidade. E tem alguns que entregam em casa. Vocês podem acessar La Pole na internet. E tem também Cesta Orgânica, que é um pessoal da UFBA também. É Pomar Orgânico o nome. Então vocês conseguem hum. também. Vou até E anotar aqui no quem meu é módulo. Pomar Orgânico. E quem não tem condição, não está em casa, não quer pedir. No mercado tem alguns que têm o selo orgânico. Aqueles que têm o selo realmente são alimentos seguros. Se você não pode Hum, consumir todos os alimentos orgânicos, então faça uma seleção das folhas,
do tomate, do pimentão, são aqueles alimentos que mais têm agrotóxicos, certo? E pelo menos esses, use os orgânicos. A gente sabe, teve um trabalho agora no Congresso Internacional de Nutrição Funcional, onde se mostrou o impacto daquelas pessoas, o impacto positivo daquelas pessoas que, não, mesmo não usando todos os produtos orgânicos, mas que usaram metade orgânico, metade convencional, já tinha um impacto positivo na saúde, certo? Então, a gente pode estar usando as folhas, né? Tomate, os alimentos que estão na terra, por exemplo, beterraba, cenoura e a cebola, e tudo isso no mercado a gente encontra, né? Aquelas bandejinhas de orgânico. Mas, se vocês quiserem pegar uma quantidade maior, tem um pomar orgânico que entrega, tem a cesta já prontinha, vocês escolhem e aí eles entregam em casa. É bem legal. Pois é, e tem outra iniciativa também que eu acho muito legal, simples, a gente também pode plantar em casa, gente, né? Pegar uns temperinhos, uma cebolinha, essas coisinhas mais simples, porque na jardineira, todo apartamento tem um cantinho que você pode botar alguma coisa. Eu acho que isso estimula a gente a distrair a cabeça também, a estar fazendo uma outra coisa rapidinho. Eu mesmo aqui, de vez em quando, eu tô ali com minhas plantinhas, entendeu? Vou ali 5 minutinhos molho, você já relaxa um pouquinho daquela coisa do cuidar, né, gente? O cuidar do neném às vezes estressa a gente está preocupado com 1 milhão de coisas. E às vezes essa pode ser uma iniciativa legal para desestressar um pouco. Pedir assim, gente, me dê 30 minutos ali para poder eu mexer um pouquinho na terra e plantar minhas coisinhas orgânicas e já ter uma alimentação mais legal também, né? E só concluindo uma dica para dar amamentação dessa dieta. Lembrar que aquele final de tarde é um momento crucial. É o momento que você está mais melancólica, que o bebê está mais melancólico. Então, entre 5, 5 e meia da tarde, tome um alimento, uma sopinha, porque às vezes a rotina é tão louca que você só vai comer depois das 9, né? Então, que esse horário, entre 5 e 5 e meia, toma uma sopinha, pede alguém para levar sua sopinha. E depois que o bebê dorme, é o momento que você senta com seu marido para conversar, né? Para falar do cocô, do xixi, né? Porque a gente fica, realmente, é só isso que tem na cabeça. Então, se fez cocô, se voltou, se dormiu, se não dormiu, como é que tá a rotina, enfim. E aí você só vai jantar lá para 21 horas, certo? É isso mesmo, gente, é isso aí. Durante a madrugada... É isso aí. Durante a madrugada, quando o bebê acordar para mamar, lembre-se de tomar um suco, uma água, comer uma fruta, né? Às vezes a gente não quer nada, a gente só quer dormir, mas isso é importante, porque você pode ter hipoglicemia, principalmente no primeiro mês, que a demanda é muito grande, você acorda toda hora, você não dorme praticamente, né? Então, eu sempre digo assim, as luzes todas apagando, né? E o dia clareando. Então, na realidade, a gente precisa se alimentar para poder chegar de manhã. Meu Deus. Que verdade. Quantas vezes eu via todo mundo roncando em casa e eu tava lá, balançando o menino, as luzes apagando e o dia clareando. Então vamos ter na geladeira uma jarra de suco, uma jarra de água de coco, as frutinhas cortadinhas, ou até um iogurte passou ali, bebeu. Porque senão a fome vem e vai acabar comendo o sequilho da visita, a torta da visita e acaba engordando ao invés de perder peso, certo? Mas, Messi, você não disse que a gente emagrece? Sim, emagrece comendo correto na hora correta. Não é comendo porcaria, certo? Exato, fora de hora. Fora de hora. Exatamente. Ai, gente, estou amando essa live. Ai, amiga, já está acabando. Quer mais que você quer falar que eu não lhe perguntei? Quer mais que você pensou? A gente tem 3 minutinhos. É pensar que antes de ir para a maternidade, organize sua casa, organize sua despensa, faça o cardápio, direcione, chame a sua cozinheira, diga o que é que pode, diga o que é que não pode, certo? E peça alguém, direcione alguém para cuidar de você, porque vai estar todo mundo cuidando do bebê, então você precisa ser cuidada, certo? Isso. É isso que você tem que fazer, só, exclusivamente. E outra coisa, no hospital, vocês não se preocupem com a comida, deixe para casa, porque cada hospital tem o seu cardápio. Então vão servir de tudo, você vai receber pão, você vai receber tudo, certo? Então lá você vai criar. Chame a nutricionista, converse com ela, se é alguém que tem uma dieta, se está com diabetes gestacional, se está com hipertensão, porque vai o cardápio, às vezes, de dieta livre,
certo? E é Uhum. importante fazer esse ajuste. Todo hospital tem nutricionista, tá? Então peça logo para falar Exato. com ela, para levar seu... Se tá com o intestino lento, que depois no pós-parto, intestino lento. No parto natural, Isso. isso é melhor. O parto natural é tranquilo. Mas o parto cesárea, Fica a muito obstipação lento. vem muito lenta. Às vezes não saia do hospital sem evacuar. Faça seu Exato. probiótico. Importantíssimo o uso A dos outra que a lactobacilos gente na esqueceu de falar. gravidez e na Ai, amamentação. O probiótico hoje tem vários benefícios, não só para a mulher, mas para o bebê. Está embasado cientificamente que tá. as mulheres que usam probiótico durante a gravidez, esse bebê tem menor incidência de ter alergia e intolerância durante a amamentação. Então, vamos tomar na gravidez e na Nessinha, amamentação. vai acabar agora, que eles já vão cortar a transmissão, Ah, ó.